mata a própria esposa dentro de casa e diz que a confundiu com um ladrão. Tribunal suspende direitos políticos do deputado Paulinho da Força por 5 anos. Sérgio Moro manda devolver tablets dos netos de Lula apreendidos em março do ano passado. Meus 15 anos. Filme com Larissa Manoela inspira a festa de debutante para adolescentes da região da Cracolândia, em São Paulo. Blogueiras listam motivos para a solteira se sentir feliz no Dia dos Namorados. Pode ir pra balada que você quiser, meu amor. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um dia depois de mais uma ação da Prefeitura e do Governo de São Paulo para tentar acabar com a Cracolândia, os dependentes químicos voltaram à praça de onde foram retirados no domingo pela polícia. A nova operação não impediu que o tráfico e o consumo do crack continuassem no centro da cidade. A médica que se negou a atender um bebê de 1 ano e meio no Rio de Janeiro prestou depoimento hoje à polícia. Ela disse que não se arrepende porque, na visão dela, não fez nada de errado. A Unimed reafirmou seu apoio à família e que está tomando providências legais para descredenciar a Cuidar, que é a empresa terceirizada e dona da ambulância. A Cuidar não se pronunciou. 5 pessoas morreram e quase 12 mil ainda estão fora de casa no Rio Grande do Sul por causa dos temporais da última semana. O prejuízo estimado em todo o estado é de quase 340 milhões de reais. A polícia prendeu uma mulher apontada como chefe de uma quadrilha especializada em assaltos a lojas de celulares e também joalherias de shoppings no Rio de Janeiro. Um homem matou a própria mulher com um tiro em Caçapava do Sul, no interior gaúcho. Ele alegou que confundiu a esposa com um ladrão. E veja agora outras notícias pelo Brasil. O estado americano de Maryland e a capital Washington entrarão hoje com uma ação judicial contra o presidente Donald Trump. Ele é acusado de violar a Constituição ao receber investimento estrangeiro em seus negócios sem o consentimento do Congresso. Já em Nova York, uma peça de teatro perdeu 2 patrocinadores por exibir uma cena considerada ofensiva ao presidente americano e o La Rocha. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo defendendo a independência dos poderes depois da denúncia de espionagem do ministro Edson Fachin por parte do governo. A presidente do STF, Carmen Lúcia, disse que conversou com Temer e que não há o que questionar quanto à palavra dele. O ministro Edson Fachin deu mais 5 dias para a Polícia Federal concluir as investigações contra o presidente Michel Temer. A Polícia Federal havia pedido 10. O ministro também deu 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido da defesa de Temer para arquivar a investigação. Veja daqui a pouco. Paulinho da Força é condenado à perda dos direitos políticos por 5 anos. Homens que tatuaram testa de adolescente são transferidos para a cadeia em São Paulo. A gente volta já já. Um vídeo que chamou a atenção nas redes sociais virou caso de polícia na Grande São Paulo. Um adolescente de 17 anos teve a testa tatuada depois de ser acusado de furto. Mas a própria delegada fala que o jovem não cometeu crime nenhum. Já os agressores estão presos e podem ficar até 8 anos na cadeia. Depois da vitória no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Michel Temer tem mais uma batalha pela frente. A Procuradoria-Geral da República prepara uma nova denúncia com base nas delações da JBS. A cúpula do PSDB está reunida em Brasília para decidir se o partido permanece na base aliada ou deixa o governo Temer. O repórter Tiago Nolasco acompanha as discussões que começaram no final da tarde. Tiago, boa noite. Então, Tiago, o PSDB fica ou não fica com Temer? Obrigada, Tiago. E com a gente hoje, Kennedy Alencar,
direto dos estúdios do SBT Brasil. Boa noite, Kennedy, seja bem-vindo. Como a gente acabou de ver na reportagem do Thiago, o PSDB continua reunido para decidir, se fica ou não fica, se apoia ou não apoia o governo Temer. Qual a tendência, na sua opinião? O Tribunal Federal da Terceira Região determinou a suspensão dos direitos políticos do deputado federal do Solidariedade, Paulinho da Força, por 5 anos. O juiz federal Sérgio Moro mandou a Polícia Federal devolver os aparelhos tablets dos netos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foram apreendidos em março do ano passado, no dia em que ele foi conduzido coercitivamente para depor. Veja em instantes. Blogueiras dão dicas de como os solteiros podem aproveitar o Dia dos Namorados, mesmo sozinhos. Os detalhes do novo filme de Larissa Manoela sobre o sonho da festa de debutante. A gente volta já já. No Rio de Janeiro, um problema está tirando o sono de quem mora perto de bares e áreas boêmias da cidade. Os moradores reclamam de barulho, sujeira e das mesas que ocupam espaço nas calçadas. O Ministério Público denunciou à Justiça 15 pessoas acusadas de participar de fraudes em licitações da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em valores atualizados, o golpe pode ter custado 500 milhões de reais à empresa, que é controlada pelo governo do estado. Entre os denunciados está um ex-presidente da CPTM e funcionários das empreiteiras que teriam participado do cartel. A CPTM nega as acusações e diz que o Ministério Público errou nas contas que apontam superfaturamento. Da realidade para o mundo dos games e vice-versa. Em Curitiba, a Operação Lava Jato saltou do noticiário direto para o jogo, em que o desafio é descobrir o autor do crime. E agora o esporte, a gente começa pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Vicari, boa noite. Temos novidade nos times paulistas? Tem, Joséval, na Vila que você conhece bem. Boa noite, Raquel. O Santos apresentou hoje o técnico Levir Coupe, que vai estrear, olha só, no Clássico contra o Palmeiras na quarta-feira. No Clássico de ontem, o Corinthians ganhou do São Paulo e chegou a 5 vitórias seguidas e se manteve invicto na liderança. Pelo menos 1.000 pessoas foram presas na Rússia no segundo maior protesto do ano contra a corrupção no país. 90 milhões de brasileiros vão passar o Dia dos Namorados sozinhos. Mas duas blogueiras garantem que mesmo os solteiros têm motivo de sobra para comemorar. O filme Meus 15 Anos chega aos cinemas de todo o Brasil na próxima semana, dia 22 de junho. No elenco, Larissa Manoela e a participação especial da cantora Anitta. A história serviu de inspiração para uma boa ação. 11 meninas que moram no centro de São Paulo ganharam de presente uma festa de debutantes. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.